né? Vamos chamar assim, foi você que trouxe, que era a segunda, você dividiu... Corticoide, Você dividiu em duas fases, fases na fase viral e a inflamatória. Sim. E isso a gente foi vendo que, à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo isso acontecer na realidade. Bom, é o seguinte, primeiro, não é tão difícil vocês confundirem otimismo com realidade, porque ficou muito claro para mim uma tendência de gerar pânico, isso é muito claro. Isso aconteceu até ontem, aí outro dia eu vi que cientistas falam que a cepa delta vai ser difícil alcançar a imunidade de rebanho. Faltou uma frase lá, com as vacinas atuais, porque é uma cepa que ela transmite muito, com baixos índices de letalidade. Isso é fácil a gente ver, que é só você ver lá em Israel, compara quanto morria na outra cepa, vê na Inglaterra quanto no Reino Unido, quanto morria na outra cepa. E agora eu posso falar, porque eu já estou vendo a cepa delta. Boa. E a cepa delta, que eu estou vendo que todo mundo vacinado está caindo lá, porque a grande maioria das pessoas de 35 anos para cima o Everton está atendendo um monte, e os meus outros assistentes também estão atendendo bastante gente, só que é um quadro leve. A seleção natural, apesar da pressão do ambiente, gerou uma cepa que transmite muito, com baixa fatalidade. Gente, isso é uma ótima notícia. E vou mais além porque é ótima notícia. Porque a cepa anterior, logo de cara, depois que a gente viu que era possível dar medicamento via oral, eu não internava ninguém. Eu internava aquele pessoal que chegava à tarde, que a maior causa de fatalidade para esse vírus, eu falo faz tempo, é o tratamento tardio. E não estou me referindo ao tratamento precoce, que ele ficou estigmatizado. E na realidade não é isso, o tratamento é individual. Mas se você pega o seu paciente desde o início e você monitora esse cidadão no 5º, 7º dia, inflamou o pulmão, entra com o protocolo colapso do Pará. E isso é universal, não envolve cloroquina, não envolve ivermectina, envolve vigilância e observação. Então, doutor, mas eu acho que é aí que veio a confusão. Eu acho que essa foi a confusão, porque tudo muito confuso, né? Tudo muito confuso o tempo inteiro. Mas aí o que se falou, que eu entendi por esse tratamento precoce, era o quê? Tomar um remedinho e não pegar. E isso, e esse que foi o grande... Você toma isso aqui... Que resolve. E que resolve. Não é, o tratamento não é esse. Não é o que você falou, é acompanhar o paciente. Inflamou, entra com corticoide. É óbvio que surgiram vários estudos mostrando, e aí você vê as curvas lá na Índia, quando eles voltaram a dar ivermectina, eu estou de olho, não estou falando que ajuda ou não desajuda, mas que lá na Índia, você vê todas as cidades despencando, vocês veem Chiaspa despencando, talvez realmente... Tem vários estudos que sugerem que diminui a replicação viral, que é o grande problema na hora que inflama. Quanto mais partícula que você tem de vírus para inflamar, pior é o prognóstico. Verdade. Então, isso acontecia muito com a cepa gama, que é a antiga P1. Então, quer dizer, isso me deu trabalho. A P1. A P1 me deu trabalho. A P1 é Manaus, né? Manaus, que hoje chama-se gama. Mas deu um trabalho, como foi a cepa... alfa lá na Inglaterra, deu trabalho. Você vê as curvas do último surto, antes desse da Delta lá, ele é muito parecido com o número de mortalidades. Agora você vê o número de casos hoje, que o número de mortalidades é quase um platô. Então, quer dizer, aquela cepa foi agressiva. Graças a Deus, o que está predominando hoje no mundo é a cepa Delta. Mas o que eu quero deixar as pessoas que estão nos ouvindo é, primeiro, o que eu falo não é para... Eu falo colocando o seguinte critério: o ser humano e o paciente em primeiro lugar. E vou enfrentar falso, e vou enfrentar o CDC que acabou, o FDA que acabou de aprovar uma vacina que os estudos conclusivos só em 2026. Aí você entra no site do CDC, sabe o que ele fala sobre ivermectina? Que é remédio para bicho, quer dizer, um site... pra gado e cavalo. Um site de saúde... lá nos Estados Unidos, mas um site que quer informar adequadamente tem que informar, olha, ele revolucionou as parasitas na África, as parasitoses todas. Então você vê que existe uma tendência é tendencioso isso. Não precisa indicar para o Covid-19 em função de não ter, assim, evidências ouro que vai demorar para aparecer. Agora, a toxicidade é baixa. Então, quer dizer,
Eu quero trazer as pessoas, os médicos, olhem o nosso estudo. O nosso estudo foi elogiado por uma revista de médio peso, não é aquelas lá de cima. Mas se tem gente já criticando, depois foi revisado por pares, foi publicado na revista Health. Eu digo, vocês podem criticar o trabalho à vontade, mas as 500 vidas que foram salvas no Pará, quando me ligaram e eu passei para Vioral o remédio e todos os médicos seguiram essa linha, essas vidas são reais. Critica o trabalho, mas eu quero ver essas vidas, vão falar como. Exato. Então, quer dizer, eu acho que vale a pena as autoridades brasileiras valorizarem, assim, vamos dizer, mais essa iniciativa brasileira, que é uma vitória dos médicos paraenses. Você sabia que quando o pessoal estava morrendo nos carros, a gente começou a dar remédio Vioral? Os colegas, isso que é uma coisa que dá pra gente ficar orgulhoso, que existe gente boa ainda, que você acha que só tem gente que deseja o mal. Não existe gente boa nesse Brasil, eu quero invocar todos, trazer para essa vibe. As pessoas pegaram Google de mergulho, botaram no nariz das pessoas com catéter de oxigênio, quer dizer, não tinha equipamento, eles improvisaram. Olha a criatividade disso. Olha a criatividade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você pega uma vacina que está sendo idealizada pelo Jorge Calil. Essa vacina, ele pega um capsídeo, quem me falou foi o Zanotto, que é outro gênio, pega um capsídeo e ele vai botar uma série de proteínas, vai estimular pela mucosa, que vai dar IgA. E sabe o que a gente sabe hoje? Que o que estimula a tão imunidade celular que eu tenho até hoje são as diversas proteínas, e não só a spike, que é uma proteína nociva, que causa vasculite. Então, o que acontece? Então, mas essa é vacina proteica? É outra plataforma, né? Claro, essa é a ideia do Calil, um brasileiro. Gente, é uma outra plataforma. Aí você pega o Flávio Cadejani, que hoje foi convidado para trabalhar num Conselho Internacional de Pessoas que Combatem a Covid. Então, o que eu queria falar para quem está nos assistindo, principalmente as autoridades, é olhar os resultados de todas essas pessoas, já que as vacinas se mostraram ineficazes para a cepa delta. Peraí, não vamos crucificar as vacinas. Os casos são leves. Será porque as pessoas não foram vacinadas? Então, sabe, você não pode ser imparcial. Essa é a pergunta. O senhor falou que ela transmite muito, mas é menos letal. Essa era a pergunta. É porque a turma está vacinada ou porque essa cepa, ela realmente, por si só, ela é mais leve? A gente tem que ser imparcial. Existe a possibilidade de ser a vacina também. Só que eu estou pegando um monte de gente que não tomou vacina com casos leves. Certo. Os casos que eu peguei mais graves, eu estou curioso para ver se ainda P1, que eu peguei 2 casos graves. Agora eu tinha 33 casos internados no auge, a minha média era 14, hoje eu sei de Covid mesmo, que já estão sendo, eu estou com 4. Isso. Então, quer dizer, caramba. E você ouve, isso é o que eu estou vendo. Sim. Mas diz que os números aumentaram. Hoje eu vi, saiu o Imperial College 0,99, né? Pois é, olha então, só. É uma confusão. Olha só a notícia. É uma confusão. Peraí, eu li isso porque eu recebi no UOL. A notícia é o seguinte, o Imperial College informa que aumentou o contágio. Você vai ler. Aumentou ligeiramente a transmissão de um paciente para outro. Mas o problema, gente, não vamos esquecer qual é. O problema não é a transmissão, o problema não é o vírus. O problema é lotar o hospital e matar a gente. Isso não está acontecendo. Mas só voltando ao ponto da vacina aqui, que a gente sempre coloca... Eu falo a quem pegou a doença, eu vou ser categórico. Mas hoje. Só uma questão. A gente estava falando aqui, a gente nunca sabe se é a indústria que quer isso, estavam falando de terceira dose. E o que você observou das vacinas que tem agora no mercado, se elas são eficientes ou não? Para a cepa delta, evitar infecção e transmissão, elas não alcançam esse propósito. Existe uma suspeita forte de que ela diminua vamos dizer, a intensidade da doença. Agora, eu não posso ignorar, e aí eu pode confirmar isso, que há 2 meses que eu vejo muito pouco velhinho. E os velhinhos foram os primeiros a serem vacinados. Então, eu não posso ignorar isso. A gente tem que ser imparcial e botar o que é melhor para o ser humano. Claro. Então, eu não posso ignorar isso. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. A única pessoa que tem direito a ter passaporte verde por pelo menos, eu vou repetir, pelo menos 1 ano é quem pegou a doença. Obrigado. Eu estou 1 ano e meio e veja bem, na Itália tem o passaporte verde daquele que é amigo do Gino do W, o que canta, sim. ele pegou lá,
E aí ele ganhou um passaporte por pelo menos 1 ano e eles sugerem um reforço de 6 meses a 1 ano. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque é óbvio que a única pessoas que não estão se contaminando e não estão transmitindo é quem teve a doença. Então, mas eu acredito que é só a Itália que está fazendo isso. Eu não entendo por que... A Alemanha também. A Alemanha está liberando então, mas, doutor, quem já teve...